paz de Deus, boa tarde a todas. Eu tenho 28 anos, 11 anos de relacionamento com meu esposo, 6 anos de casamento e 40 e poucos dias, 45 dias no deserto. Eu louvo a Deus por eu estar nesse deserto. Eu louvo a Deus por tudo que tem me acontecido, queridas. Ontem eu recebi uma notícia que eu não busquei, mas que ela veio até mim, de que o meu esposo ele tá morando na mesma cidade que eu. E que ele tá morando dentro da casa da amante e ela tá grávida. Queridas, foi forte receber essa notícia. Doeu muito, porque eu sempre soube que o desejo do coração do meu marido era ter filhos. E eu nunca permiti isso a ele, eu nunca engravidei durante esses 6 anos porque eu não quis. Eu nunca achei que era o momento certo, sabe? E eu tinha os meus valores invertidos, né? Hoje eu sei quais são os valores de Cristo, eu entendo qual que é o projeto dele, é que o homem e a mulher se unam e constituam uma família, que a casa e os filhos sirvam ao Senhor. Hoje eu entendo isso. Antes, isso pra mim era algo muito distante, não havia desejo de ser mãe em mim. E essa situação hoje, de ontem, que foi passada, realmente me abalou. Deitada na minha cama falando com Cristo, com Deus, ele me trouxe algo à mente muito importante mesmo. Que muitas vezes a gente só foca na restauração dos nossos casamentos e esquece que esse deserto é para Deus nos restaurar. Que Deus ele restaura pessoas para depois restaurar relacionamentos. E que esse deserto é único exclusivamente para você e para Deus, para eu e ele. E que no meio desse processo todo de deserto, ele vai nos libertando de situações, ele nos libertando, abrindo os nossos olhos, tirando as escamas. E quando a gente às vezes está cega só buscando a restauração do nosso casamento ou perdida nas nossas dores, a gente não enxerga o que Deus está fazendo. De ontem ele me trouxe à memória algo muito importante que eu quis compartilhar a vocês. Eu tenho 28 anos, como eu disse, e desde muito pequena eu venho batalhando, venho lutando contra um desejo muito forte que nasceu dentro de mim, que era o desejo do homossexualismo. Desde muito criança, esse desejo me acompanha desde essa época até a fase adulta. Lógico que quando criança era menor, mas quando eu entrei na adolescência, na juventude, na fase adulta, tendo mais acesso a outras coisas para alimentar isso, a internet, como por exemplo, a livros, a filmes, a sites de histórias relacionadas a isso, a novelas, tudo isso foi alimentando a minha carne. Como a palavra de Deus diz que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Eu alimentei minha carne. Eu alimentei e abri uma brecha enorme no meu coração. Uma brecha enorme na minha vida. E veio a circunstância em que eu pratiquei o pecado carnal. Antes eu pensava, eu tinha na minha mente que no meu coração poderia existir esse sentimento, mas que ele ficaria preso dentro de mim, guardado dentro de mim. Se eu não externalizasse ele, eu não estaria pecando. E era o que eu fazia. Eu sufocava esse sentimento. Sufocava ele pra todo mundo. Ninguém sabia o que passava dentro de mim. Meu esposo sabia porque em um determinado momento ele descobriu. E como ainda não praticava isso, ficava só guardado no meu coração, ele mesmo se sentindo mal, ele deixou passar. Só que chegou um momento em que eu tive a oportunidade de pôr em prática. Eu me relacionei com uma mulher, sentimentalmente e sexualmente. Foi um relacionamento muito intenso, de uns 5 meses mais ou menos. 5 meses em que eu passei longe do meu esposo, trabalhando em uma outra cidade, em um outro estado. Não houve pudores da minha parte, foi um relacionamento totalmente escancarado. Foi um relacionamento em que havia desejo ardente. E, minhas queridas, eu errei muito, porque eu traí meu esposo, porque eu pisei nos sentimentos dele, porque eu iludi essa pessoa, eu me iludi, eu achava que eu amava essa pessoa, essa menina. Eu achava que eu era louca de amores por ela, porque ela era uma pessoa parecida com meu esposo, que cuidava de mim, que era carinhosa, que inspirava cuidados com relação a mim, que se dedicava a mim, a
se dedicava a nós duas quando estávamos perto uma da outra. Era tudo que eu tinha com meu esposo alguns anos atrás, antes da gente entrar na crise que nós estávamos. Mas chegou um momento em que o meu esposo descobriu, meu esposo pediu para eu parar e eu não parei. Novamente ele descobriu e eu não parei. E chegou um momento em que ele definitivamente não conseguiu mais me perdoar. O coração dele foi endurecido. Queridas, no meu quarto, deitada, vendo as fotos que eu tinha no meu HD, onde estava meu esposo e eu percebi que eu o amava, que eu tinha que lutar por nós dois. E o sentimento que eu tinha por essa menina era ilusão. Queridos, o demônio, o diabo, ele é muito ardiloso, muito. Eu estava em meio a roda dos escarnecedores mesmo, eu me assentei na roda dos escarnecedores, porque eu tinha conselhos de todos os lados e eu me auto-aconselhava dizendo que aquilo era certo, que eu tinha realmente que aproveitar aquilo, que eu não estava errada e que Deus nos ama de qualquer forma. Deus nos ama, mas Ele não ama o nosso pecado e é o nosso pecado que nos condena à morte eterna. Hoje eu tenho consciência disso. E chegou um momento em que eu disse, basta, eu não quero mais viver assim. E Deus tirou esse sentimento de mim. Deus me tratou, Deus mudou isso, tirou isso da minha vida. Louvado seja Deus. Eu não sinto mais nada, queridas, mais nada com relação a essa menina. Eu não sinto mais desejo, eu não sinto mais necessidade de conversar, eu não sinto falta do cheiro que eu era alucinada pelo cheiro dela. Hoje eu não sinto falta disso, eu nem me lembro do cheiro dela. Queridos, eu nem reconheci a voz dela. Depois que ela tentou falar comigo alguns dias atrás, eu nem reconheci a voz dela. Deus é tão bom que eu não sinto nada. Eu não sinto o ódio dela, eu não sinto raiva dela, mas também não sinto amor. O amor carnal que eu tinha, eu não sinto mais. O sentimento carnal que eu tinha, eu não sinto mais. Hoje eu peço a Deus para libertar a vida dela disso. Assim como Ele me libertou. Então, queridas, o que eu quero deixar com esse testemunho é que Deus nos molda, Deus nos liberta. Deus está nos tratando nesse deserto. E todas as situações que nós estamos passando é permissão dele. Vai doer, vai machucar. Mas saibam que isso nos fortalece muito. Porque no final desse deserto, a nossa glória está lá. A nossa vitória está lá. Queridas, eu louvo a Deus. Eu não havia parado para pensar no quanto Deus está trabalhando na minha vida. Eu imaginava que deitei e acordei sem um sentimento e teria noção daquilo. Mas, querida, se a gente não tiver os nossos olhos abertos para Cristo, se não tivermos os nossos ouvidos abertos para Cristo, se a nossa alma não estiver quieta, esperando em Deus, a gente não ouve, a gente não enxerga, a gente não sente o que Deus faz. Claro que tem muito que ser feito na minha vida. Meu relacionamento, meu casamento ainda não foi restaurado. Mas ele vai. Em Cristo Jesus vai. Porque eu não estou clamando por algo que é contra a vontade de Deus. É o que está na palavra dele. Deus institui família. Deus não é Deus de substituição. Deus não é Deus de troca. Deus não é Deus de indecisão. Deus é firme e é fiel. E a palavra dele diz que o que Deus uniu, o homem não desfaz. O que está ligado no céu está ligado na terra. É a palavra dele. Está escrito lá. E ele é fiel para cumprir o que está escrito na palavra dele. E eu louvo a Deus. Eu louvo ao meu Pai. Porque muitas vezes a gente esquece e não consegue perceber o que ele faz pela gente. Abram seus olhos, queridas. Deus age. Deus nos transforma. Em nome de Jesus eu louvo a ele. Queridas, obrigada. Eu tenho fé que eu vou voltar aqui para dar o testemunho da restauração do meu casamento. Em nome de Jesus Cristo.